Eh, Obrigado aqui pela participação, pela presença, de vocês. Me chamo Fabrício, sou o diretor responsável aqui pela área comercial, aqui na Otimiza, tá. E nós temos um convidado especial, que é o Cláudio Macedo, da Blue Cyber, que é uma parceria que a gente, está trazendo aqui com exclusividade. E, o Cláudio vai seguir na conversa que nós temos programada para hoje, falando um pouquinho sobre esse tema de seguro para riscos cibernéticos. Mas o especialista vai explicar para vocês como isso funciona. Então, né, estamos em conjunto abrindo esse espaço aqui, trazendo esse assunto que eu entendi que é de extrema relevância. Claro que ele tem uma profundidade e provavelmente nós vamos repetir, né, ou vamos fazer novos capítulos para falar do mesmo, e hoje é o primeiro capítulo, vamos assim dizer. Então, né, estejam conosco aqui, pode usar o chat para colocar alguma dúvida, tá? Por favor, fiquem à vontade. E vou passar a palavra aqui para o Cláudio, que vai se apresentar, né, e fazer a condução da conversa aqui com vocês, tá? Muito obrigado novamente e no final nos falamos mais uma vez. Até. Bom evento. Bom dia, Fabrício e demais. Muito obrigado pelo convite da Otimiza. É sempre bom a gente estar falando com um tema que está aí batendo na nossa porta oculta, né? Não é na nossa porta física, né? E antes de falar de seguro cibernético, a gente tem que contextualizar os riscos cibernéticos. Eu vou ter uma apresentação aqui que eu vou estar passando para vocês e para seguir aqui um roteiro para vocês entenderem melhor o contexto. Deixa eu compartilhar aqui na tela, só um segundo. Deixa eu colocar aqui na forma de apresentação. Então, vamos lá. Primeiro aspecto é me apresentando. Eu estou no mercado de seguros há 36 anos, indo para 37 anos. Em 2017, eu fundei a primeira corretora do Brasil focada em seguro cibernético e sou cofundador da ProCyber, que é uma empresa de seguros voltada para seguro cibernético para pessoa física e pessoa jurídica. Eu sou palestrante e professor da Escola de Negócios e Seguros, que é a ANS. Dou aula também na Ventura Cyber Academia, aula no exterior. Eu tenho certificação de gerenciamento de risco e sou coautor de 2 livros, um voltado para DPOs, né? A gente vai explicar ao longo dessa jornada de 4 webinars para vocês, e também sobre cybersecurity para gestores. Começando aqui, primeiro aspecto, 85,6 bilhões de ataques cibernéticos foram bloqueados globalmente. Não é erro de digitação, gente, é bilhões, ou seja, considerando todos os sistemas que tem de interceptação de ataque cibernético, foram 85,6 bi de ataques cibernéticos bloqueados no mundo inteiro. Segundo lugar, o Brasil é o segundo lugar nos países mais vulneráveis a ataques cibernéticos, né? Então, a gente está aí no radar dos cybercriminosos, seja eles internacionais ou os nossos cybercriminosos locais. Só no Brasil foram 45,9 bilhões de ofensivas, ou seja, de tentativas de ataques cibernéticos aqui no Brasil, seja para pequenas e médias empresas, grandes empresas, pessoas físicas, né? E, segundo fontes, 7% de aumento na média global de ataques cibernéticos semanais, ou seja, os cybercriminosos estão cada vez aumentando a sua atuação no mercado. Tem estatística aqui da IBM, com um instituto americano chamado Ponemon, que diz o seguinte: houve um aumento de 8% no segundo semestre de 2023 e 2022 de ransomware. O que é ransomware?
é quando o hacker ele invade um sistema, ele bloqueia e pede resgate. Então, ransomware é resgateware, é de software. Então, houve um aumento global aí de 8%. Em cada 44 empresas de todo o mundo sofre um ataque de ransomware por semana. Repetindo, de 1 a 4 empresas. Não importa se a gente está falando de uma empresa pequena ou de uma empresa gigante. E aí, onde estão os contadores nesse ranking de ataques cibernéticos? Está na primeira atividade que a gente tem aqui um relatório, vou apontar para vocês. Em segundo lugar, está serviço advocatício e terceiro, administração pública em geral. Isso foi uma amostra de 785 ataques entre 2018 e 2028, que uma empresa que fazia na época resposta a incidente, ou seja, os contadores foram os que mais foram atacados, e seguidos pelos advogados e a administração pública em geral. E quais são os principais desafios da era digital para os contadores, né? A gente precisa pensar que precisa se proteger, porque no final do dia, o que o ataque cibernético traz? Prejuízo financeiro. Então, você tem a parte de vazamento de dados confidenciais, vou explicar um pouquinho mais à frente, a perda de reputação e o pagamento de indenizações e multas. O que seria vazamentos de dados confidenciais? O que pode acontecer? Você ter custas judiciais para processos movidos contra a empresa, seja pessoa jurídica, seja pessoa física. Você tem custo com peritos e especialistas, ou seja, você contratar um perito forense para fazer o serviço. Não é o cara de TI, seja interno do bairro, que vai conseguir resolver o problema. É um assunto muito mais grave quando o ataque foi bem sucedido. Honorários advocatícios, seja para processar alguém que eventualmente seja o causador. Custas judiciais de outras ações que podem ocorrer contra a empresa. Aí nós temos também indenizações, né, determinadas em juízo ou até com acordo extrajudicial. Você tem perda de reputação, ou seja, o escritório pode ter dificuldade na retenção de clientes da carteira atual, caso haja um vazamento de dados. Dificuldade na atração de novos clientes, uma vez que aquela notícia do eventual incidente no escritório de contabilidade venha a se tornar público, isso pode ser um problema. Custo de assessoria de imprensa e imagem, né? Dependendo do porte do escritório de advocacia, você vai precisar ter algum especialista para ajudar você a se comunicar ao mercado, para evitar que a imagem do escritório fique ruim, pior, por não saber lidar com a situação. E acredite, as empresas grandes têm essa dificuldade, imagine os escritórios de contabilidades de todos os portes também vão ter a mesma situação. Problemas de relação comercial com os fornecedores do escritório, perda de confiança e danos à marca, né? Você acaba sofrendo danos à reputação da empresa por conta do incidente cibernético. Aí você tem a parte regulatória, né, que é custas para você se defender de atuações administrativas de Ministério Público, a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, o PROCON, que possa eventualmente abrir processos administrativos contra a empresa, custos de peritos e especialistas para se defender dessas ações, honorários advocatícios e de consultores, pagamento de multas, tá? A multa da LGPD pode chegar a 50 milhões, é o máximo estabelecido, ou seja, é só realmente empresas gigantescas que vão pagar, poderiam pagar esses 50 milhões, mas está limitado a 2% do faturamento, ou seja, um escritório de contabilidade ou uma empresa que fatura 1 milhão por ano pode estar sujeito a ter que pagar 2% de faturamento, 2% desse faturamento, ou seja, 20 mil reais de multa. Casos reais no setor de contabilidade. Em 2021, a gente teve um caso da Moss Adams, que é lá dos Estados Unidos, onde sistemas e dados afetados, houve interrupção de serviços por alguns clientes e exposições de
informações confidenciais. Em 2022, nós tivemos um caso das Mazars, basicamente a mesma situação, exposição de dados confidenciais de clientes, informações fiscais, bancárias, entre outras coisas. A Grant Thornton teve os sistemas de dados afetados, então recorrendo os serviços. Aí, em 2023, a gente teve a BDO, inclusive tem operação aqui no Brasil, mas não foi aqui no Brasil o evento, pelo menos que eu pude apurar. Um ataque cibernético que criptografou os dados da empresa e causou indisponibilidade de sistema, que é o tal do ransomware que eu comentei lá atrás. E tem a Crawler, que teve exposição de dados confidenciais de mais de 100 mil clientes. Então, esses são alguns casos que ocorreram no exterior. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o que está acontecendo? O que vem para a mídia são de empresas e escritórios grandes, né? A mídia não tem interesse em publicar que o escritório do bairro, o escritório de contabilidade regional, sofreu um ataque cibernético. Isso não chama a atenção da imprensa, mas, conforme vocês viram lá atrás, os escritórios de contabilidade, até pela natureza do negócio, são alvos prediletos de cybercriminosos. Medidas de proteção física. Você tem, primeira coisa, se prevenir, ou seja, implementar firewalls e sistemas de detecção de invasão, criptografar dados confidenciais. Isso é super importante, gente. Você tem que criar senha para acessar os dados, né, confidenciais, e o contador tem muito dado confidencial. Tem que controlar os acessos aos dados e sistemas, não pode ser qualquer funcionário que pode ter acesso, você tem que criar regras para isso. Fazer backups regulares de dados, lembrando que não adianta ter só backup, porque o hacker, ele pode, sim, já tem ocorrido muitos casos, que além de criptografar o sistema, ele também criptografa backup. Você tem que manter software e sistemas atualizados. Normalmente, os fabricantes, eles disponibilizam, os fabricantes de software, atualizações, que muitas dessas atualizações têm a ver com eventuais vulnerabilidades que eles encontraram. Então, se você deixar o seu sistema sem atualizar, você pode estar mais vulnerável a sofrer um ataque cibernético. Treinar os funcionários sobre segurança da informação, né? Porque você pode gastar o que for de softwares de segurança, comprar equipamentos de hardware, mas tem o tal do humanware, que são as pessoas. 80% a 90% dos ataques cibernéticos tem uma falha humana, alguém que apertou, fez o que não devia. Né? Detecção, ou seja, monitorar os sistemas, né? É sempre bom você ter alguma ferramenta que consiga monitorar os sistemas. Você tem que utilizar ferramentas de análise de logs. Logs são os registros, né? Das máquinas, né? Que registram tudo que acontece naquela máquina. Então, você tem uma ferramenta que possa identificar essas anomalias, ajuda bastante. E a gente recomenda você assinar boletins informativos de segurança da informação para que você se mantenha atualizado sobre o que está ocorrendo no mercado de segurança da informação. E resposta, né? Porque por mais que você se previne e detecte, você pode ter uma situação real de incidente, aí você tem que ter um plano de resposta para se defender, você tem que isolar os sistemas infectados, conter a propagação desse malware, né, que é o vírus, notificar as autoridades competentes caso haja vazamento de dados, e você tem que estar preparado para recuperar dados e o sistema, tá? E as medidas de proteção financeira, né? Nós temos várias opções de seguros no mercado, mas a que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o seguro é a melhor alternativa de proteção financeira. Que uma coisa é a proteção de hardware, de software, outra coisa é a proteção financeira. O que seria essa proteção financeira? Você pode ter uma situação que venha a ocorrer o vazamento de dados e ter despesas por danos morais. Escritórios de contabilidade podem ter essa situação muito bem clara, que é o seguinte: imagine você tem dados contábeis
que possam causar um dano moral a alguém. Por exemplo, a pessoa, o seu cliente, não gostaria que as pessoas soubessem que você está quebrado, digamos assim, está faturando pouco ou está com dificuldade financeira. E esse dado vaza, você, como escritório de contabilidade, você pode sofrer uma ação de dano moral por conta desse vazamento de dados. Tá? Então, não é só simplesmente vazar os dados, você pode ter consequências que possam vir te causar esse tipo de situação. Então, você tem que estar preparado financeiramente para que se proteger de ações nesses sentidos, eventuais indenizações, que em outro webinar a gente vai entrar em detalhes com vocês. Né? Você tem a parte de reembolso de caso vaze ou publique na internet informações confidenciais ou protegidas de terceiros por qualquer motivo. Não é só dano moral. Uma empresa, uma pessoa física pode entrar com ação por conta do vazamento de dados, né? Você pode, inclusive, causar, dependendo da situação, causar um lucro cessante por terceiro. Essa é uma situação que pode ocorrer em vários cenários, né? Imagine o seguinte: um hacker, ele pode usar um escritório de contabilidade como ponte para atacar uma outra empresa. Né? Então, o hacker entra no sistema de escritório de contabilidade, ou qualquer outro tipo de empresa, mas vamos falar do nosso mercado aqui, no escritório de contabilidade, para fazer várias ações. Ele pode simplesmente querer roubar dados, criptografar e cobrar resgate, e ele pode simplesmente usar um escritório de contabilidade para atacar uma outra empresa. Né? E aí você pode, eventualmente, causar uma paralisação do sistema de um cliente, e aí vai se descobrir a origem do ataque cibernético foi no escritório de contabilidade. Inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela fala em responsabilidade solidária, ou seja, se o vazamento de dados se dá através de um prestador de serviço, tanto o dono do dado ou quem estava manipulando o dado vai ser processado pelas autoridades e pelas vítimas do incidente de segurança. Tá? Proteção da reputação digital e privacidade online, né? Os seguros, eles têm cobertura que ajuda a recuperar a sua reputação digital. Eu até já falei um pouquinho mais lá atrás. O que as seguradoras têm? Elas têm parceria com empresas de relações públicas especializadas em gestão de crise que pode te ajudar nesse momento. E não tem coisa pior do que você sofrer um incidente e você ter um problema causado com a imagem da empresa, do escritório, por conta desse incidente. Contratação de profissionais, né? Também já falei um pouco, mas ressaltar aqui, um perito forense não é aquele profissional que você simplesmente vai lá no Google, procura e acha e corre atrás para você. E quando você acha um profissional desse, ele é um profissional normalmente muito caro. Os honorários desse pessoal preço de escritórios de advocacia dos maiores, né? Então custa muito caro, pode custar R$1.000, R$2.000 a hora de um perito forense. É comum em empresas pequenas gastar 50, 100 mil reais em uma semana, 10 dias para responder um incidente. Você tem a questão de indenizações por despesas emergenciais. O que seria isso? Você parar, você tem um incidente e você correr atrás para pagar aquele incêndio e aí, na sequência, chamar as seguradoras. Então, as seguradoras também cobrem essa parte de despesas emergenciais, que é a contratação, eventualmente, de alguém, alguma coisa nesse sentido, para você parar aquela situação. Aí você tem também despesas judiciais para processos civis, né? Você pode ter a situação de ter que se defender de ações contra o escritório, se defender de ações administrativas, né? E até, inclusive, processar o causador do incidente cibernético. Lembrando que você pode ser a vítima, né? E
e os seus clientes vítima do incidente em você como vítima. Então, isso causa uma confusão judicial em cima disso, onde você tem que correr atrás de medidas, de contratar advogados, normalmente advogado especializado em direito digital são muito específicos. Hoje em dia já tem bastante no mercado, mas alguns 3 anos atrás, quando começou a LGPD, eram poucos os profissionais do direito especializado nisso, então as seguradoras têm esses profissionais especializados em direito digital para ajudar o segurado, o escritório de contabilidade, ajudar nessa demanda jurídica que pode vir a ter, ou que vai vir a ter, decorrente de um ataque cibernético. Né? Falando um pouco aqui, a Blue Cyber, a gente é uma empresa brasileira que oferece soluções massificadas e simplificadas para seguro cibernético para pequenas e médias empresas, famílias da América Latina. A gente não é uma seguradora nem uma corretora, a gente é uma operadora de seguro cibernético, onde a gente desenha produtos adequados ao perfil dos clientes para que possa atender da melhor maneira possível os clientes, para que tenham um seguro adequado com a sua necessidade. Hoje, muitas seguradoras, a gente fala aqui que elas oferecem o sapato 44 e o segurado calça 38, calça 40, então você acaba tendo alguns excessos ou falta de direcionamento das seguradoras, então a gente criou uma maneira de fazer algo mais tailor-made com o perfil de cada cliente, de cada atividade, para que possa ser da melhor maneira possível. Né? Vocês têm que ter em mente que qualquer um é alvo de ataque cibernético. Não é simplesmente, eu sou um escritório de contabilidade pequeno, ou da cidade, ou do bairro, que eu não vou ser alvo. Sim, você é alvo de ataque cibernético como qualquer pessoa, porque você tem basicamente dois tipos de hackers, né? Aqueles que são hackers corporativos, que querem atacar somente as grandes empresas, eles ficam meses até anos tentando, mas a grande maioria dos cybercriminosos, né, que são chamados de hackers, esses cybercriminosos, eles atacam todo mundo. Então, você tem alguns que são nichados, que, poxa, eu vou explorar os escritórios de contabilidade, porque aqui eu consigo ganhar mais dinheiro, e você tem os outros que dão tiro para todo lado, ou fazem como se fosse uma pescaria, fazem um arrastão, mandam, vocês viram aí que são bilhões de envios de bloqueios, de tentativas, e aí depois o hacker vai ver, poxa, deixa eu ver o que caiu aqui na minha rede hoje. Opa, caiu aqui o escritório de contabilidade, vou ver como eu vou explorar esse escritório. Né? Aqui tem alguns dados para vocês acessarem. Aí eu volto a palavra aqui para o time da Otimiza. Nós vamos abrir aqui para perguntas, eventuais perguntas, por favor, façam para que a gente possa auxiliá-los a entender melhor esse mundo risco cibernético. Legal, Cláudio. Parabéns, primeiramente, aí pelo conteúdo, né, para essa explanação aqui, acho que foi valiosa. E teremos mais partes, né, para contar nas próximas semanas, né? Inclusive, acho que daqui a pouco a gente vai deixar aqui o convite para o pessoal se inscrever, porque na semana que vem a gente tem mais um capítulo disso aqui, né? E pessoal, quando né, nós conhecemos a Blue Cyber, o Cláudio, o Eduardo e o time todo lá, e nós vimos isso e nos pareceu, poxa, isso realmente parece fazer sentido, né? E pode ser interessante. Talvez é uma preocupação, como o Cláudio falou, é uma porta que está oculta, né? A porta da frente da nossa casa, da nossa empresa, né? Nós estamos sempre de olho, mas essa porta está oculta. Então, de repente, é algo que às vezes não está sendo monitorado. Então, daí da importância de conhecer sobre o assunto, entender, né, os riscos, alternativas e né, informalmente, né, Cláudio, como você comentou, às vezes na mídia não dá repercussão para os casos de menor importância, sem nenhum tipo de desmerecimento, porque para aquele indivíduo que está numa situação é de extrema importância, né? Ele está com um problema na mão e precisa resolver, né? Inclusive, já teve casos de empresas pequenas que fecharam as portas por conta de incidente cibernético. O cara simplesmente perdeu tudo
não tinha como recuperar. Você tem, inclusive, situações em que você paga o resgate e o hacker ele não te devolve, né? Seja por falta de controle ou por desonestidade mesmo, que afinal do dia eles são criminosos. E eu diria para você o seguinte: o principal problema que a gente tem é a conscientização e a educação das pessoas, né? Isso não é só um problema de Brasil, mas é um problema até que global, mas falando aqui de Brasil, é essa situação de achar que não vai acontecer, né? Porque se você falar para uma criança, um adolescente de 10, 12 anos, a gente tem muro, ele olha para o muro, olha para uma cerca elétrica, olha para a portaria, tem guarda, tem extintor, tem ratoeira, enfim, qualquer coisa que ele olhar, que alguém olhar ali para proteção patrimonial, você que não é, você não precisa ser especialista em proteção patrimonial, mas você sabe que serve aquilo. Pô, isso aqui é um detector de fumaça, se pegar fogo vai alertar, isso aqui é um extintor, pô, isso aqui é uma ratoeira para não entrar. Só que quando você vai para o mundo cibernético, você tem dezenas de soluções, cada uma com sua característica, né? E aí a gente tem esse problema. Eu lembro que eu fiz uma vez um levantamento. Você tem lá 40 soluções patrimoniais que 99% a gente sabe para que serve, não precisa ser especialista. Só que você tem umas 60 soluções de cibersegurança, 99% o leigo que não é da área de segurança não sabe. O antivírus, ok, mas o antivírus, que é o antivírus? É a fechadura da porta. Você tem que ter. Se o ladrão quiser realmente entrar, ele vai dar um chute na porta e pronto. Então, antivírus, ele não é a solução, né? E a gente tem que entender que a gente está numa guerra infinita e invisível, né? Não é aquela coisa, quando você sai na rua com seu carro, ou a pé que seja, você está correndo risco de ser assaltado por um bandido que está ali naquela mesma localização geográfica. Ele pode levar seu carro, sua bolsa, seu celular. Já no ataque cibernético, não. Você está lá com o seu celular, com o seu notebook, nós estamos aqui, eu estou com o meu notebook, vocês estão assistindo, seja por um notebook, tablet, celular, etc., a gente está, com certeza, um monte de criminosos tentando invadir os nossos sistemas. E, de novo, se você é uma empresa grande, você vai ter o cara, eu quero atacar aquela empresa grande, eu quero atacar a Coca-Cola, eu quero atacar o banco, o Bradesco, são outras coisas. Mas nós, né, digamos assim, do mundo contabilidade, inserido no mundo de vocês, você tem um hacker, ele não necessariamente acorda, eu quero atacar o escritório de contabilidade tal. Ele normalmente ele vai atacar o setor, porque ele já viu, putz, os caras têm dados sensíveis, se eu criptografar, o cara vai ficar desesperado, se eu vou cobrar 100 mil, 50 mil, o cara vai dar um jeito de pagar. Então, eu acho que a principal coisa que eu diria agora para vocês é conscientize. Você tem duas chances, aprender pela dor ou pela prevenção, né? Infelizmente, a maioria está aprendendo pela dor, né? Eu tenho certeza que se bobear vai ter gente aqui que já passou um susto, né? E é susto, você pode ter uma coisa que você conseguiu resolver, mas tem gente que o susto é grande, né? Que nem a gente na pessoa física. Você pode tropeçar, machucar o pé, ir no pronto-socorro e você já tem alta no mesmo dia. Só que você pode ter um acidente grave. Então, o risco cibernético é a mesma coisa. Você pode ter situações leves que você consiga resolver e tal, mas você tem situações graves que possam te levar para a UTI e aí a óbito que é fechar a empresa, tá? Então, e uma característica bem interessante para a gente aqui encerrar e fazer o convite para o próximo os hackers que nem vida pessoal. Eu gosto muito de fazer analogia com coisas tangíveis, né? Você vai no hospital durante a sua vida muitas vezes, seja por um dedinho machucado, seja porque você sofreu algum problema. Ataque cibernético é a mesma coisa. E, inclusive, existem estudos que quem sofre um ataque cibernético, ele tem maior propensão de sofrer o segundo, terceiro. Por quê? O cybercriminoso, quando ele entra no sistema de uma empresa, ele vai plantando armadilhas. Alguns sistemas pegam ou não. Aí, depois de 6 meses, um ano, ele vai lá e volta. Pô, deixa eu ver se o Fabrício pegou aquele arquivinho
pequenininho que eu tinha deixado lá, ver se passou despercebido. Passou despercebido? Ele vai lá e começa tudo de novo, né? Enfim, é uma guerra infinita, pessoal. Sim, sim, sim. Cláudio, temos aqui algumas perguntas, deixa eu compartilhar contigo para Vamos lá. ajudar a gente a responder. O pessoal da Esprada Rossetin é um cliente, um escritório de contabilidade ali de Curitiba, né? A pergunta dele foi: algum motivo específico para as contabilidades estarem em primeiro lugar no ranking de ataques? É pelo perfil da atividade, né? Que vocês têm atividades sensíveis, né? Você pode ameaçar o escritório de contabilidade dizendo, olha, eu vou vazar todas as declarações de imposto de renda do seu cliente. Então, o motivo é basicamente esse, por vocês terem muitas informações sigilosas, ou seja, rende mais, o cara consegue cobrar mais. Legal. Né, exponencializa, né? Porque Sim. não são os dados de uma única empresa, são os dados de Não, centenas de empresas, né? ele não está preocupado em atacar os dados do seu escritório, mas dos seus clientes. O Danilo colocou aqui duas questões, eu vou compartilhar as duas contigo, eu Tá acho que bom? dá para fazer numa vez só. Ele comentou assim, como você mencionou que muitas vezes os funcionários criam risco cibernético, como conscientizar e educar a equipe para não abrir espaço para hackers? E a Uhum. segunda pergunta é a diferença entre phishing e ransomware. Tá. Vou começar pela última aí. O ransomware é, 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 o ransomware pode ter começado através de um phishing. O que é o phishing? Phishing em inglês é pescaria. É uma isca. Então ele manda um e-mail, chamado de phishing, que é uma isca, né? E esses e-mails são muito sofisticados, né? Ele se passa por um banco, se passa por um cliente, e aí o funcionário, ingenuamente, clica no arquivo, clica no link e pronto, o hacker entra lá dentro. E não é que nem um assalto, ó, passa a arma, seja. Não. O phishing acontece, não é que vai aparecer um aviso. Opa, você clicou onde não devia, agora você está ferrado, se prepare. Não. Ele entra, você nem percebe, e depois de algumas semanas ou até meses, o hacker vai ver como ganhar dinheiro. A primeira pergunta, repete, por favor. Claro, aqui mais no sentido de conscientizar e educar a Sim, equipe vamos para lá. não abrir espaço para hackers, né, por conta de que a atitude dos funcionários pode estar criando risco cibernético, né? Sim, não tem uma única maneira, né? São várias maneiras. Então você pode fazer, enviar materiais, manuais, né? Inclusive, a gente vai falar isso nos próximos webinars. Você pode ter vídeos educativos, você tem que ter, idealmente, uma política de segurança da informação interna, ou seja, o funcionário está ciente que ele não pode entrar em determinados websites com o computador da empresa, o sistema da empresa, que isso pode causar acidente cibernético. Então, você tem várias maneiras. Tem uma coisa chamada gamification, que é através de gamificação, que é jogos, digamos assim, você consegue ir conscientizando as pessoas de uma maneira mais lúdica de incidente cibernético, e aí você tem que estar sempre vendo e fazendo treinamento. Não é que você faz um treinamento, morreu, não. Você tem que estar fazendo treinamentos constantes. Tem uma coisa chamada phishing educativo, que são empresas que mandam phishing que é contratado pela empresa, e mandam phishing para os funcionários para ver o nível de conscientização. E é interessante, eu já falei com várias dessas empresas, no primeira ação, 90% dos funcionários, inclusive dono, presidente de empresa, porque são perfeitos esses incidentes, e aí, nesse caso, vai aparecer a mensagem, olha, aqui faz parte de um treinamento, se fosse um hacker teria acontecido isso, e bota todo mundo na salinha de novo para fazer treinamento. Então, você tem várias maneiras de fazer treinamentos, mas o que mais você tem que ter em mente é o seguinte, é ser contínuo, e não esqueça de um detalhe, se você tem uma rotatividade, entra funcionário novo, esse cara tem que ser treinado, né? E os que foram treinados, retreinados, e aparecem golpes novos, então você tem que manter uma continuidade, tem que ter uma frequência, não adianta fazer um treinamento e ficar só nisso. Tá, legal, Cláudio, obrigado
pelo esclarecimento. O pessoal aqui da Esprada e Rocetim, só confirmando mesmo, né, que eles já sofreram, já tiveram episódios dessa natureza, né, né, tomar, enfim, tinham medidas para se precaver, mas já tiveram que atravessar esse tipo de situação e solucionar, né. Então, gente, tá aí, o tema realmente é importante, a ideia aqui foi trazer uma pequena pílula, né, sobre isso, mas nós vamos enviar novos convites, porque na semana que vem vamos trazer mais um pouquinho desse conteúdo e nas próximas semanas também. Então, nós organizamos aqui um calendário, vocês vão receber nossa comunicação, seja por e-mail, na rede social, enfim, para se inscrever para os próximos, né. Obrigado por quem esteve conosco aqui. Cláudio, muito obrigado pelo teu tempo, por estar conosco aqui e compartilhar esse conteúdo muito relevante, né? E nos vemos aí na próxima semana, né? Eu acho que já tem data e horário, mas nós vamos divulgar Quarta que vem. corretamente, para que vocês tenham acesso. Muito obrigado, um abraço, bom dia, boa quarta-feira para todo mundo e nos vemos na próxima semana. Valeu, pessoal. Até a semana que vem.